Igreja Batista da Floresta, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, domingo 16 de abril de 2023, estudando a Palavra de Deus em conjunto e desejando que o Senhor abençoe a cada um onde estiver. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós buscamos a Tua direção para a nossa vida e nós nos apoiamos na Tua Palavra, Senhor, para entender a Tua vontade. E da nossa parte, queremos corresponder com a obediência, com a compreensão da Tua vontade para ser feita plenamente na nossa vida. Com a ajuda do Teu Espírito, Senhor, nós sabemos que assim podemos fazer. Oramos pelas famílias que estão enlutadas, famílias que estão com sofrimento, também tratamento de saúde, decisões de tantos aspectos na vida. Ajuda, Senhor, a cada um de nós para andarmos nos Teus caminhos a cada dia. Oramos pela obra missionária, pelos países do mundo, pela paz e pela oportunidade de a mensagem do Evangelho, a Boa Nova, chegar a cada pessoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O livro de Jó, dentro da Bíblia, é um livro muito citado, é um livro que chama atenção, há muita curiosidade sobre ele, devido ao grande sofrimento que este personagem bíblico da história da revelação de Deus a nós, essa pessoa que viveu, que foi real, enfrentou num diálogo que está no início do livro, em que o próprio Satanás desafia a Deus, dizendo que Jó é um homem íntegro, ele anda bem porque ele tem muita riqueza, ele tem tudo de que precisa. E Deus dá permissão a Satanás para que Jó seja provado. É o que Deus está querendo que reforce a vida de Jó. Deus não precisa de provas criadas para ele poder saber o que está acontecendo. Deus vê o coração. E ele conhecia o coração de Jó. E ele queria que Jó o conhecesse também profundamente. Então, toda a riqueza, até mesmo os filhos dele são mortos em acidentes, tragédias, e Jó continua firme no Senhor. Capítulo 1 ainda do seu livro ali, diz que ele em nada pecou, não blasfemou contra Deus. Aí vem Satanás novamente e diz, mas ele está tendo saúde, quem tem saúde, aí fica fácil. E Deus dá permissão a ele agir na saúde de Jó, mas sem matá-lo. E ele então causa feridas dos pés à cabeça, algo horrível na vida de Jó. A esposa dele, inclusive, acha que ele já chegou ao limite, que ele deve reclamar e morrer. Ele não tem apoio de ninguém, mas ele não peca contra Deus. Está ali no capítulo 2, já no livro de Jó. E a gente vai acompanhando essa história, são diálogos que acontecem, amigos dele chegam de outros lugares e querem ajudá-lo. E então, tudo isso aí é para a nossa edificação, está registrado na Bíblia. São vários debates entre três amigos que chegam inicialmente, Bildade, Zofar, e ele tem, ainda vem mais um, tem Elifaz, mas tem ainda o Eliú, que vem o quarto amigo depois. São os amigos que chegam e vão conversar com ele e querem mostrar a ele de alguma forma apoio, mas eles não entendem o que está acontecendo, porque na nossa cabeça normal, humana, nossa maneira de raciocinar, sofrimento é ligado a castigo. Então, se Jó está sofrendo tanto, em alguma coisa ele pecou. E aqui que está a mensagem deste livro. Quando Jó, um homem íntegro, um homem reto e um homem que temia a Deus, essas três características estão bem no início do livro, e nesse temor a Deus, ele se afastava do mal,
ele tinha um cuidado muito grande de viver em santidade diante de Deus, tanto que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, cada um com a sua vida, e eles faziam encontros, celebrações, 10 filhos. Se fosse aí uma por mês, já dava o ano inteiro quase, né? E eles eram tementes a Deus. Mas Jó fazia, depois daqueles encontros da família, na manhã do dia seguinte, bem cedo, ele se levantava e ele oferecia sacrifícios, holocaustos, animais que ele determinava ali como oferta ao Senhor, um por um, para os 10 filhos. E ele fazia isso não porque eles tivessem pecado, blasfemado, zombado de Deus, mas Jó dizia assim: pode ser que no coração eles pecaram contra Deus, então eu vou interceder por eles. Esse era o Jó, e diz o texto bíblico ali no início do livro, que ele fazia isso habitualmente. Mas este Jó está sofrendo muito, e os amigos vêm e eles querem mostrar para ele caminhos de solução. E ele está argumentando que não é nesta lógica humana que as coisas estão acontecendo. Ele não sabe explicar, mas ele também não acredita que seja aquilo ali que está acontecendo, não está resolvendo o problema dele. E então nós chegamos no capítulo 19 do livro de Jó, e nós vamos encontrar aqui 3 certezas de Jó. A primeira delas vamos destacar aqui nos versículos 23 e 24. Quem dera minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num monumento, entalhadas com um cinzel de ferro e preenchidas com chumbo, gravadas para sempre na rocha. Ele queria que aquilo que ele estava falando para os seus amigos ficasse registrado. E naquele tempo não havia registro de alguma forma como nós temos hoje, por meios eletrônicos, ou nem mesmo através de uma escrita que pudesse ser mantida. Era tudo muito remoto ainda, muito antigo, o material não era durável, recursos eram bem inferiores. E ele então imagina gravar numa rocha, martelando ali com cinzel, e depois preenchendo aquilo com chumbo, porque se fosse ferro, enferrujaria, acabaria, se fosse tinta, o tempo levaria, mas um entalhe feito na rocha, preenchido com chumbo, então era uma coisa muito duradoura. E a gente fica vendo aqui como ele tinha uma certeza daquilo que ele estava vivendo. Não era um homem orgulhoso, não. Lá no capítulo 6 do seu livro, nós vamos ver como ele argumenta com o Senhor Deus, e ele diz assim, ele está falando com seus amigos, ele diz assim: olhem para mim, acaso eu mentiria para vocês? 6:29, não pressuponham que sou culpado, pois nada fiz errado. Pensam que sou mentiroso? Acaso não sei mais distinguir entre o bem e o mal? Ele está dizendo isso porque ele tem consciência da vida dele. É um homem puro, é um homem íntegro. Ele analisou a sua vida. O salmista diz assim: sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, vê se há algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Essa disposição de deixar a vida diante de Deus, para que o Senhor Deus examine o nosso coração. Tem que haver muita coragem aí para nós dizermos isso a Deus: Senhor, sonda a minha vida. Como é que nós estamos vivendo? Nós temos certeza do nosso modo de vida correto diante de Deus? No capítulo 7, versículo 20, ele diz: se eu pequei, o que te fiz, ó vigia de toda a humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo? Acaso sou um fardo para ti? Por que não perdoas meu pecado e removes minha culpa? Ele está falando com Deus, e ele está dizendo assim de alguma coisa que para ele é muito solene. Ele analisou a vida dele diante de Deus. Ele não está brincando com Deus. Se ele estivesse pecando determinadamente e tentando esconder aquilo das pessoas e chegar diante de Deus e dizer isso,
quem sou eu diante do Senhor? Ele sabia que Deus era conhecedor de tudo, mas ele tinha consciência da sua vida. Nós temos que viver uma vida de tal forma cuidadosa diante de Deus pela sua palavra, que nós saibamos que o que estamos fazendo está no caminho aceito por Deus. Nós não somos perfeitos, nós somos alvo de tentação a toda hora. Nós temos que manter uma comunhão muito grande com Deus, como Jesus nos ensina, para nós termos uma vida plena. Mas nós podemos ter um comportamento em que nós excluamos aquilo que é errado diante de Deus. Salmo 1 diz para nós não andarmos neste meio do pecado, quando nós estamos ali facilitando as coisas, quando nós estamos deixando a tentação chegar bem perto de nós, nós podemos cair realmente. Então nós temos que ter um cuidado na nossa vida, nossas palavras, nossas ações, até nossos pensamentos. Então Jó está dizendo isso da sua segurança que ele tem em Deus. É interessante que lá no capítulo 31, ele faz uma relação muito grande da sua defesa, ele quer dizer assim, a sua inocência diante de Deus, e aqui vai terminando o discurso dele, o livro vai continuar ainda, mas ele está encerrando suas palavras diante de Deus, e a gente vê a partir do versículo 5 de Jó 31, ele começou dizendo: fiz uma aliança com meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem, pois o que Deus lá de cima escolheu para nós. Qual é a nossa herança do Todo-Poderoso que está lá no alto? Ele está falando que ele confia que Deus tem tudo de melhor para ele. Então ele não tem razão de cobiçar, nem mesmo uma jovem. Ele diz: eu fiz um pacto com os meus olhos, uma aliança de não me perverter nesse caminho aí. E a partir do versículo 5, ele faz uma sucessão de afirmações que começam com o se. Ele está dizendo: se eu fiz isso, então ele está justificando que ele não fez, e ele está dizendo: se eu tivesse feito, né? Se minha conduta foi falsa, está no versículo 5, e se procurei enganar alguém, que Deus me pese numa balança justa, pois conhecerá minha integridade. Um pouquinho depois, no 7, se me desviei de seu caminho, de novo, se meu coração cobiçou o que os olhos viram, ou se sou culpado de algum outro pecado, que outros comam o que semeei, que minhas plantações sejam arrancadas pela raiz. No 9 ele diz assim: se meu coração foi seduzido por uma mulher, se eu cobicei a esposa do meu próximo, ele diz então que a minha esposa se torne serva de um homem. Ele não fez, ele sabe disso. Versículo 13: se fui injusto com meus servos e servas, tratando mal os seus empregados, quando me apresentaram suas queixas, que farei quando Deus me confrontar? Que direi a ele quando me chamar para prestar contas? Pois o mesmo Deus que me criou também criou meus servos, formou no ventre materno tanto eles como eu. Ele diz mais ainda no versículo 22, 21: se levantei a mão contra o órfão, certo de que os juízes tomariam o meu partido, fazendo então uma manobra jurídica, que meu ombro seja deslocado, meu braço arrancado da articulação. Seria melhor enfrentar o castigo de Deus, pois se a majestade de Deus é contra mim, que esperança me resta? Aí ele vai ainda no 38, 39, desse capítulo 31, ele vai dizer assim: se a terra protestar contra mim, se todos os seus sulcos clamarem, se roubei suas colheitas, ou se matei seus donos, que cresçam espinhos em lugar de trigo, ervas daninhas em lugar da cevada. Ele apresenta uma lista, mais de 10 dessas condições, né? Se eu fiz isso, então o que acontece? Ele está abrindo o coração, ele fez uma análise da vida dele, ele tem certeza de que está andando no caminho do Senhor. Não que não possa errar, mas se ele errar, ele vai pedir perdão a Deus, vai reconhecer. Ele fazia isso pelos seus filhos, até que tivesse um pecado
no pensamento, no seu coração. Então ele faz isso na sua vida também. Vamos ter essa certeza de Jó no nosso modo de andar. Não vamos andar no caminho dos pecadores, não vamos andar de braço dado com a tentação, não vamos andar brincando com a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Deus conhece o nosso íntimo. Mas ele tem mais uma certeza, essa é a primeira, da vida dele, do passado e ali que ele está vivendo. Versículo 25. Quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim, em meu corpo verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito ansia por esse dia. Ele tem uma certeza de que Deus está presente, que Deus vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabe em quem ele está confiando. Como é que está a nossa vida? E nós temos que aprender com Jó. Como é que está a nossa situação diante de Deus? Estamos confiando em Deus como sendo aquele que está sempre presente na nossa vida? Nós temos em Deus o nosso ponto de apoio. Eu sei que o meu Redentor vive. Ou nós estamos até nos iludindo, indo atrás de deuses feitos por mãos humanas, ídolos, tentativas, rituais, pagamentos, promessas, sacrifícios, penitências, essas coisas que a humanidade faz para acalmar a sua consciência diante de um ser superior, maior, um grande poder, a energia, tudo que chamam. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que o Criador de tudo, a pessoa de Deus, claro que infinita, nós somos finitos, mas nós somos a imagem de Deus, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, alguém em que nós até podemos começar a entender como sendo um ser que vive desde a eternidade, não tem começo, não terá fim. É esse Deus em quem nós confiamos. Ele criou o universo. Se nós tiramos isso, nós não temos o que pôr para explicar aquilo que na nossa vida precisamos. Então, por que não crer na palavra de Deus que fala estas verdades tão claramente? Jó sabia assim: eu sei que o meu Redentor vive. Estou sofrendo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ele tinha certeza da presença de Deus na sua vida, na nossa vida. Deus está presente também. Nós temos que ter a convicção de que estamos fazendo o melhor possível da nossa parte, que é obedecer, buscar de Deus a orientação. Quando nós errarmos e erramos, nós consertamos o caminho, voltamos, clamamos ao Senhor, pedimos a Ele que nos perdoe, modificamos a nossa maneira de viver para que não caiamos naquilo ali. Este é o procedimento de alguém que sabe que Deus vive. E na continuação ele diz aos seus amigos: como você se atreve, em versículos 28 e 29, terminando esse capítulo 19, como vocês se atrevem a me perseguir e dizer, é culpa dele? Deveriam temer o castigo, pois sua atitude merece ser punida. Interessante, ele é acusado de pecar, por isso que Deus está castigando. Ele diz assim: vocês estão acusando falsamente, vocês são alvos da condenação, porque estão mentindo contra mim. Eu sei o que eu estou vivendo e eu sei em quem eu estou crendo. E aí ele diz assim: a sua atitude merece ser punida, então saberão que há juízo. E aqui está a terceira certeza de Jó. Ele tinha uma certeza quanto à sua vida, ele tinha certeza da presença de Deus, e ele tinha uma certeza que muita gente quer ignorar. É a certeza de que há um julgamento, há um juízo. A nossa vida aqui na terra é uma oportunidade que Deus dá para nós glorificarmos a Ele, para nós usarmos a vida que Ele nos dá, o ar que respiramos, o nosso corpo,
a gente vê assim a maravilha que é o corpo humano. Estava admirado aí acompanhando notícia que chega de um dos nossos meninos aqui da igreja, 5 aninhos, e ele já está associando lá a questão de números, ele já está fazendo, juntando, explicando, lendo alguma coisa nas sílabas. A gente vê isso numa criança e a maravilha que é como aquele cérebro ainda tão pequenininho, aquela criança ainda, como é que ele já consegue agora entender as coisas, ele já sabe falar, ele sabe andar, ele sabe do que ele gosta, do que ele não quer, ele já sabe alguma coisa sobre o perigo. Ele está no cérebro que vem lá do nascimento, e aí ele vai viver a vida dele, e a gente vai vivendo. Já passei lá dos 75, e eu fico olhando assim, como é que na minha vida, ao longo deste tempo inteiro aí, essa máquina que é o corpo humano vai funcionando e continua funcionando. Claro que a gente tem tempo de mais força, de mais ousadia, e tem tempo que a gente vive aproveitando mais a inteligência, mas o organismo da gente é alguma coisa admirável. Mesmo quando a gente enfrenta uma doença, a gente tem um caminho de recuperação, as células, os mecanismos, até mesmo com a ajuda da medicina, que é outro ganho que nós temos por causa da mente humana, avançar nesses conhecimentos. Com pouco nós conhecemos do nosso organismo, muito menos ainda da nossa mente. Tudo isso foi preparado por Deus. Para quê? Para juntarmos coisas aqui na Terra, vai ficar tudo aqui. Para termos um nome famoso, vai desaparecer na história, vai ficar apenas para os estudiosos que pesquisarem aquela área do conhecimento humano. Quando lembrarem, lembram, mas já morreu. Deus nos criou para nós vivermos glorificando o nome dEle, para nós anunciarmos essa glória pelo mundo, para que outras pessoas conheçam a Jesus e creiam nele e tenham a sua vida transformada, e enquanto viverem aqui na terra, pouco ou muito, tenham a segurança de que estão vivendo uma vida plena. É isso que Deus quer de cada pessoa. Ele abençoa, Ele dirige, Ele sustenta, Ele faz com que nós tenhamos esta vida completa, mas tem que conhecer a Jesus, tem que andar nos seus caminhos, obedecer a Ele. Por isso que tem que conhecer, tem que obedecer, tem que saber quem é, saber o que Ele quer. Isso a gente alcança na comunhão com Deus. Jó é um livro na Bíblia não para falar sobre paciência, sofrimento e como tolerar o sofrimento, não é isso aí. Jó é o livro na Bíblia que nos fala muito claramente de uma consciência que nós temos, seres humanos, de que nós somos limitados, mas que há um Deus que nos sustenta, um Deus que vive, um Deus que olha para a nossa vida e um Deus que exercerá um juízo. Um dia nós prestaremos contas a Ele. Essa é a lição que vem do livro de Jó. Então, vamos lá para o final, nós vamos encontrar o último capítulo, 42, nós vamos ver o Senhor falando com ele, e ele então responde a Deus dizendo assim: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Ele já sabia que o Redentor vive, mas agora ele vai dizer também: eu sei que podes fazer todas as coisas, até esse padecimento que eu tive está dentro do teu conhecimento. Tu podes fazer isso, tu és o Senhor soberano. E ele diz assim: ninguém pode frustrar os teus planos. Deus tem um plano, tinha um plano para a vida dele. Deus abençoa Jó. No final do livro, ele é recompensado por Deus por sua firmeza na fé, na confiança em Deus. Tenhamos também a certeza de Jó. O pessoal fala muito da paciência de Jó. Não é paciência. Nós temos essa convicção. Quem deu a ele resistência para tudo isso foi Deus. Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa consciência diante de Deus? Esse é o nosso apelo pela palavra de Deus nesta oportunidade. Que Deus abençoe
e que na vida de cada um que acompanha essa mensagem haja uma análise, lembrando que um dia todos nós compareceremos diante de Deus, prestaremos contas, porque há um juízo, certeza e paz no coração. Nosso Deus, nós clamamos a Ti que nos abençoes, dando compreensão, e a cada dia nós busquemos viver isto que a Tua palavra ensina para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Dando valor ao que é eterno.